Evangelho de Lucas, vamos ler só o versículo 48, porque nós temos dificuldade de usar óculos e máscara junto. Então vamos ler a partir do versículo 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei em Jerusalém, ou na cidade, até que do alto vos seja revestido. Digam comigo essas palavras, irmãos. Permanecei na cidade, até que do alto vós sereis revestidos. Vamos dizer: permanecei na minha presença, até que do alto vocês sejam revestidos. Vamos lá. Permanecei na minha presença, até que do alto vocês sejam revestidos. Pai querido e eterno, fala comigo, Senhor, para eu poder falar com os irmãos que estão aqui, olhando para mim e esperando a Tua palavra. Que eu seja, Senhor, verdadeiramente um mensageiro celestial, que anuncia as coisas grandes e gloriosas, as promessas benditas, que muitas vezes, por nós não prestarmos atenção, elas passam de nós. Ó Jesus querido, que eu venha junto com os meus irmãos dar crédito à Tua promessa, Senhor. No Teu nome, para sempre, nós esperaremos em Ti. Amém e amém. Sente, irmãos. A história, irmãos, da igreja é uma história muito gloriosa, muito linda. Quem conhece um pouquinho de história, literatura, história secular desta vida, sabe que um livro bem escrito, quando é um autor famoso, você lê aquele livro e entende as coisas como se estivesse vendo, como se estivesse caminhando naqueles dias que o escritor escreveu aquela determinada história. E nós temos, irmãos, nas nossas mãos, temos na nossa casa, lá em casa tem em todo lugar, eu tenho coleção de Bíblias antigas, você tem o livro mais precioso da terra, a história escrita com mais clareza, com mais detalhes, que o autor não é deste mundo, o autor é esse que nós esperamos por ele, esperamos o seu consolo, a sua ajuda, a sua orientação. Foi o Espírito Santo que usou pessoas diferentes, de tempos diferentes, de posições diferentes, de profissões diferentes, homens mais cultos, homens menos cultos, mas todos que escreveram, e o Senhor escolheu e canonizou esse canon de Deus, que é a palavra, foram orientados pelo Espírito Santo. Então aqui está o livro mais precioso, o livro mais antigo da terra, que nós temos conhecimento, que ninguém precisou e ninguém se atreve a acrescentar ou diminuir.
Ele está aqui, está aí na tua mão. E nós não valorizamos o que Ele nos diz como é devido. Nós precisamos valorizar a história que a Bíblia conta. Não vamos lá para o Velho Testamento agora, sabemos que lá já vinham as promessas desde o Éden para os nossos dias. Mas por causa do tempo, nós não vamos voltar tão atrás. Nós vamos ficar com a história da igreja, com os irmãos que conviveram com Jesus, com aqueles que aprenderam com o mestre mais divino, mais sublime, mais querido, poderoso, firme nas suas decisões, uma filosofia ímpar, uma filosofia que jamais alguém vai fazer ou dizer coisas iguais. Ele, Jesus, o nosso mestre. Mas irmão Fernando, ele não está mais aqui. Sim, ele está aqui. Ele é representado, filho de filhas, pelo Espírito Santo de Deus. Ele está no nosso meio. E nós, muitas vezes, como se não soubéssemos dessas coisas. Parece que estamos alheios a estas promessas. Tudo que ele disse, tudo que os profetas falaram anteriormente acerca deles, todas as coisas com detalhes. Qual livro dessa terra, irmãos, com quase 2000 anos escrito aqui, o Novo Testamento, falando do Novo Testamento agora, não no Velho Testamento, que é muito mais antigo, que traz detalhes iguais visto que está aqui, confirmando as palavras. Um amigo falou para mim, mas tem contradições. Nos evangelhos há contradições. Eu falei, não há contradição nenhuma. Se você lê com o Espírito Santo, se você entende com o Espírito Santo, você vai olhar com os olhos dos escritores naquele dia. Um viu dois, outro viu um. Ele escreveu aquilo que ele viu. Um disse assim, outro disse um pouquinho diferente, mas porque é verdade verdadeira, eles escreveram que eles viram os fatos reais que eles presenciaram. Jesus partiu a partir do momento, irmãos, que ia se aproximando o dia do sacrifício, o dia que ele ia ser imolado por nós. Ele, sabendo disso tudo, ele começou a instruir os discípulos. Para os discípulos era uma notícia que não era muito agradável. Não agradava muito quando Jesus dizia, eu vou ser entregue na mão dos homens. Eles vão me condenar à morte, eu serei morto, mas eu ressuscitarei no terceiro dia. Aí você poderia dizer, mas se eu estivesse lá, eu não seria como alguns dos discípulos que faziam essas indagações. Mas como, Senhor? Ou alguém mandava ficar angustiado e triste. Eu não, eu ficava alegre. Não, irmãos, eu não sei o que seria de nós, mas que fugia todo mundo. Mas os discípulos estavam ali atentos. Alguém acreditava, alguém cria fielmente. A igreja sempre foi composta assim, desse jeito, irmãos. Nem todos têm a mesma confiança, nem todos têm a mesma fé, nem todos têm o mesmo olhar, nem todos olham no mesmo ângulo, na mesma faceta que o Senhor querido quer mostrar para você a sua glória. Que nessa noite Ele pegue o nosso rosto, irmãos, pegue o nosso sentimento e vire para Ele e diga, olha para mim, filho, olha para mim, meu servo e minha serva, que eu quero te mostrar a minha glória, eu quero fazer cumprir sobre você as minhas promessas, eu quero fazer cumprir sobre ti a alegria do meu Espírito, para você sentir o que é ser igreja abençoada. Hoje se fala muito em Pentecostal,
serve muito para estar nas placas denominativas de igreja, inclusive a nossa, mas não faz diferença nenhuma, irmãos. Isso não tem nenhum valor se nós não conhecer quem é o Senhor Jesus e as suas promessas, quem é o seu Espírito. Coincidentemente, por vontade expressa do Senhor, o derramamento do Espírito caiu no dia de Pentecoste. Aí surgiu a denominação, o título Pentecoste. Pentecoste. Mas na realidade, irmãos, o que desceu ali, o que se cumpriu ali naquele dia, não foi para marcar o dia de Pentecoste, que era uma das festas de Israel, mas para revestir um povo que precisava de força, que precisava de coragem, que precisava de determinação para vencer o mundo que a igreja haveria de enfrentar. A igreja, irmão, se não fosse o Espírito Santo, ela teria desaparecido já faz muito tempo. Ela não teria como sair dos termos de Jerusalém, não. Ela ia morrer e acabar por ali. Seria uma história, seria mais um livro jogado, seria mais um livro esquecido, mais promessas esquecidas que jamais alguém ia escrever. Mas não, irmãos, aleluia, para você ficar sabendo mais uma vez, as promessas se cumprem hoje ainda. Que coisa linda é a Bíblia, irmãos. Que coisa linda é a palavra de Deus revelada na sua simplicidade, mas na sua essência, na sua glória, na sua virtude. Às vezes nós estamos assim, parece, Senhor, quem vai acalentar o meu coração? Quem vai me dar alegria? Eu estou abatido. Eu ouvindo os irmãos agora comentando alguma coisa sobre o que está ocorrendo atualmente sobre a terra, eu não preciso comentar muito porque todo mundo sabe. A marca, o sinal está aqui. Todo mundo sabe. E o povo, irmãos, parece que entra em desespero. E é nesse momento, irmãos, que o Espírito Santo olha e diz: por que você não dá uma oportunidade para mim? Por que você não deixa eu passar as noites com você? Por que você não me busca mais? Por que tu não suplica mais para o meu Senhor Jesus te batizar com o Espírito Santo? Por que você não diz assim: eu preciso, Senhor, do batismo com o Espírito Santo, eu preciso do revestimento, eu preciso da tua glória? Nesses dias aqui da Escritura, do capítulo 24 de Lucas, Jesus já tinha ressuscitado, faziam 40 dias, e ele ressuscitou. Ele poderia ter ido embora, ele morreu, ele deu a vida, o sacrifício foi completo, fez tudo, ressuscitou, os discípulos viram. Mas o Senhor Jesus, através das ordens do Pai Celestial, você vai ficar mais 40 dias, não aparecendo para o mundo, mas para os meus discípulos. Você vai entrar onde eles estão, você vai se encontrar com eles no caminho, você vai trazer alegria para eles, você vai confirmar tudo aquilo que tu disseste para eles enquanto estavas vivo em carne, lá com eles. Até o último momento Jesus falou, na cruz ainda ele falou, mas poderia ter ido embora então, mas o Senhor disse: fica mais. Ficou 40 dias, aleluia. Não fez mais milagres de curas e ressuscitando mortos, que ele poderia muito bem fazer, mas ele continuou confirmando as promessas do Pai para aquele lugar ali. O céu não vai ficar vazio, irmãos. O céu não vai ficar vazio. O céu vai ser habitado. Ele está pronto para ser habitado. Eu estava dizendo para Esther, quando estava vindo para o culto, ouvindo um hino, que lá as ruas são de ouro e cristal. Eu falei para ela: o que adiantaria nós ir morar numa rua de ouro e cristal se o rei não fosse Jesus?
Se lá teria alguém mais rico do que eu, que envelhecesse como aqui, que morresse como aqui, que sentisse dor como aqui, morar no meio do ouro, do cristal e de todo esse brilho, sem a glória da eternidade, irmãos, a segurança em Cristo, não adiantaria nada. Estávamos comentando, mas foi por causa do amor de Deus para com o seu semelhante, aleluia, com aquele que Ele fez segundo a sua imagem, e fez promessas desde o Éden. E isso está ocorrendo, irmãos, ainda continua a oportunidade, e nós ficamos como se fosse tudo uma coisa estranha. Não valeria a pena ir para o céu, uma cidade daquela, se lá fosse para morrer, viver como aqui, um com inveja do outro, um com ciúme do outro, um murmurando contra o outro. Não, irmãos, lá nós vamos habitar numa outra dimensão, é tudo diferente. O Senhor não poderia, Deus dizer assim: você vai me servir enquanto viver, quando morre, é igual um animal que joga no buraco e esquece de você e acabou. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, Ele amou de tal maneira. Essa palavra tal, do capítulo 16, do capítulo 3, versículo 16 de João, é uma coisa inexplicável de Deus. De tal maneira eu amei o mundo, que dei o meu filho, eu dei o meu filho, para salvar todo aquele que crê em mim. Ele não vai perecer, mas ele tem vida, o quê? Vida eterna. Ele vai habitar para sempre. Por isso que eu planejei, por isso que eu construí. O arquiteto divino, nosso Deus, construiu antes da fundação do mundo um lugar reservado para mim e para você. E nós vivemos assim, queridos irmãos, batendo cabeça de um lado para outro. Eu nunca vi um tempo, uma geração de crentes por esse mundo afora. Todo mundo se chama de evangélicos, mas eu vejo a grande maioria com os olhos voltados só para a terra. A atenção deles é um Deus que os abençoa aqui. É o neopentecostal, é o gospel, é o evangélico, é isso, é daquela linha tal, daquela outra linha. Irmãos, mas e o caminho? O caminho pode ter linhas, mas Jesus disse: eu não sou Jesus não disse que ele é uma linha, que não disse que é uma divisão. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a porta. Aleluia. Quem entrar por mim, muitos vão querer entrar, mas poucos são os que vão encontrar, vão acertar a porta. Poderão chegar e bater no muro, mas não tem porta. O muro pode ser não de lamentação, mas até de bênção, quem sabe. Mas encostam-se no muro, o muro chamado Jesus. Jesus não é muro, irmãos. Jesus é um caminho. E além da porta, Ele declara: vocês vão entrar e vão encontrar passagem, vão encontrar alegria. Onde é que está a alegria do Espírito Santo? Onde é que está a alegria do Espírito Santo no coração da maioria hoje, irmãos? Um povo que se esconde, corre. Um povo por aí afora que faz um barulho sem precedente. Uma coisa que, mesmo nós que vivemos mais tempo conhecendo a igreja, há mais de 70 anos eu conheço esse barulho, mas é um barulho diferente. Desde sempre era um barulho diferente. Os irmãos, a primeira coisa que era anunciada, quando alguém pregava, porque quase ninguém sabia pregar, não tinha essa mídia nos mostrando como vai estar mostrando agora, amanhã para o mundo inteiro, para quem quiser ver, mas era pregado corpo a corpo, era por homens simples, descalços, maltrapilhos, mas aceitava Jesus, e ele era cheio do Espírito, e perguntava ali fora para ele o que Jesus fez, ou o que Jesus faz. Ele tinha uma imediata resposta, clara, objetiva, simples, mas que penetrava no âmago da alma do ouvinte.
Quando ele dizia o que Jesus faz, alguém perguntava o que Jesus faz, ele dizia se ele salva, cura e batiza no Espírito Santo. Ele salva, cura e batiza no Espírito Santo. Meu irmão, por que nós não nos dispomos então em buscar mais o Senhor, em buscar o Consolador? Como é lindo na igreja alguém falar em novas línguas lá do profundo do coração. Ele fala e glorifica Deus, exalta o Senhor. Ele nunca esquece o dia da salvação, ele nunca esquece o dia do batismo com o Espírito Santo, não, porque foi um choque de Deus na vida dele, foi algo que começou a girar dentro dele, que antes não tinha. Isto marcou, não é natural, mas é divino isso, é divino. Me lembro quando minha mãe recebeu o batismo com o Espírito Santo, em 1952, numa casa velha, onde tinha culto, uma casa que hoje poderíamos chamar que não entro aí, isso aí vai cair, é uma casa feia, uma casa, enfim, mas ali tinha uns banquinhos toscos, sem encosto. Minha mãe estava com a minha irmã Isabel no colo, bem pequenininha, a Arnolda no colo, bem pequenininha, e de repente o irmão começou a pregar a palavra, cantando os hinos da harpa, e o Senhor tocou nela, e eu também, um menino ainda de 6 anos, eu vi quando um fogo veio sobre minha mãe, era diferente, que dia lindo, não sei se era um domingo, um sábado, isso eu não sei, só sei que era no ano de 1952, talvez já na primavera desse ano. Minha mãe foi tocada e cheia do Espírito, que ela caiu para trás, porque o banco não tinha encosto, e uma outra irmã que estava do lado, passou a mão na criança que ela tinha no colo, e segurou, e eu vi a minha mãe falando línguas, oh aleluia, vocês ouviram muitas vezes ela aqui falando línguas estranhas. Eu fui pastor da minha mãe por muitos anos, fui pastor do meu pai por muitos anos, e eu glorifico a Deus pela vida deles, aleluia, aleluia. Queridos irmãos, os anos foram passando, eu e a Esther fomos a Belém do Pará, e um dia na igreja, minha mãe tinha a língua estranha, aquela fala linda do Espírito. Fui em Belém do Pará, eu disse, Esther, tu está ouvindo aquela irmã falar em línguas? É igual a mãe, igualzinho a mãe. Fui olhar. Depois, antes eu tinha ido a Jerusalém. Fui a Jerusalém, no hotel, na manhã tinha um culto de um povo, de uns irmãos alemães, que iam fazer um culto no hotel. E eu deixei de ir num determinado lugar, que eu já tinha comprado o ingresso. Eu disse, eu não vou, eu vou ficar no culto com eles. E quem falava em alemão também foi para lá, e eu fiquei assim, sem intérprete. Como é que eu vou ouvir? Mas quando entrei naquele culto, aqueles irmãos pentecostais lá da Alemanha, pentecostais cheios do Espírito Santo, tem diferença, irmãos. Quando o pastor deles falou que ia ler Romanos capítulo 7, eu não sabia. Romano, a pronúncia é parecida, mas capítulo em qual? Uma irmã pegou minha Bíblia e achou e deu para mim. Quando ele leu a palavra do Senhor sobre as promessas de Deus, aleluia, que veio para um povo, mas o povo rejeitou e nós alcançamos. E quando eles começaram a orar, era um grupo de mais ou menos 20 pessoas, começava a orar esse aqui, depois passava para o outro, e o outro, e o outro, e quando chegou a minha vez de orar, como um vento bateu em mim, eu comecei a falar em línguas, e eles pararam todos e olhavam para mim, e uma irmã começou a falar em línguas junto comigo, igualzinho a língua estranha que a minha mãe falava. Eu disse, Deus, que tu és maravilhoso, aleluia, tu és o Deus vivo que estás no nosso meio. Daí fui para Belém do Pará, lá outra vez, eu e a Esther fomos naquele inverno, foi no ano de 89, 88, por aí,
fomos para o Uruguai. Chegamos na fronteira, fomos num culto. Eu preguei naquele culto, o pastor me deu a oportunidade, preguei lá. E de repente, o que eu ouço? Uma irmã falando língua estranha, igual minha mãe. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, por que você não valoriza Ele? Por que você não valoriza Ele? Eu sou batizado com o Espírito Santo, irmão, mas onde é que está a alegria? Meus queridos irmãos, confesso para vocês uma coisa, que se eu passar um dia sem falar em línguas, glorificar o meu Senhor, sozinho mesmo, dirigindo o carro ou trabalhando lá no meu serviço, nas orações da casa, se eu não falar em línguas, aquele dia não é agradável para mim. Parece que eu não estou em comunhão com Ele. Nós parece que vivemos uma outra escola de igreja. Irmãos, não mudamos de escola, não mudamos de mestre. O mestre, pastor Laércio, continua sendo o mesmo mestre, o mesmo maestro de sempre, que está a nos ensinar, a nos incentivar a buscar o Senhor enquanto é tempo, enquanto é dia. E nós ficamos assim, apavorados. Meu querido irmão, deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Hoje é dia dele agir na tua casa. Hoje é dia dele tocar com mais força no teu coração.